Torcida tricolor, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje, pessoal, a gente tem muita coisa para falar. Martinelli com contrato renovado, Fluminense já tem acordo encaminhado com o zagueiro e o centroavante. Será que está chegando? Solta a vinheta que a gente já começa o vídeo. Bom, torcida tricolor, vamos começar falando aí do Martinelli. Teve seu contrato renovado, o Fluminense postou essa arte aqui, né, nas redes sociais vizinhas, o Vitor Lessa repostou aqui, né, oficial, o Fluminense renovou o contrato do volante Martinelli até 2030. O moleque de Xerém segue no Fluminense para continuar fazendo história. Fizeram essa arte bem bonita aqui, por sinal. E o Martinelli, que vem sendo muito importante no Fluminense em 2026, já tinha sido muito importante também em 2025, mas parece que ele começou a temporada de uma forma diferente, mais maduro, né? Um jogador ali que tá tomando as melhores decisões. E, cara, eu acho que tem muita chance do Martinelli, inclusive, ser convocado na próxima convocação do Carlo Ancelotti. O treinador da seleção brasileira, inclusive, esteve no Maracanã, presente por 2 vezes para acompanhar o futebol do Martinelli. E, meus amigos, o que ele jogou naquelas partidas, eu acho que o Ancelotti vai levá-lo aí na próxima convocação. Espero também que possa ir para uma Copa do Mundo. E assim, pessoal, Martinelli recebe aí uma valorização salarial, deve ter também a sua multa rescisória aumentada, né, por conta de alguns clubes europeus de olho no jogador, e o Fluminense acerta aí em valorizar a sua cria de Xerém, um jogador que tem sido muito importante desde o ano passado, campeão da Libertadores, e eu espero mesmo que ele continue no Fluminense até 2050, igual ele falou quando o Fluminense foi campeão lá da Taça Guanabara. E torcida tricolor, em relação ao centroavante, né, a gente sabe que o Fluminense está de olho aí no Gabriel Ávalos, do Independiente da Argentina. Jogador que a gente conhece bem. Lá em 2023, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, ele ainda jogava pelo Argentinos Júnior e fez um gol em cima do Fluminense. Né, o gol lá na Argentina foi do Gabriel Ávalos, um belo gol, inclusive. Um jogador aí que tem 35 anos, é paraguaio, tem uma boa estatura, 1,88 m, e é conhecido ali por fazer gols de cabeça, ser aquele centroavante raiz. E assim, é o que eu comentei, eu acho que o Fluminense precisa de um jogador com as características do Gabriel Ávalos, e eu acho que o Zubeldia entende isso também, saiu uma matéria no GE, dizendo que ele gostaria de um jogador assim, bom de bola aérea, né, que saiba cabecear, até mesmo para jogos na Libertadores. A gente sabe que dependendo do adversário, torcedor tricolor, eles vão fechar a casinha e o Fluminense vai ter que utilizar a bola aérea como uma arma ofensiva. E hoje no elenco a gente não tem ninguém ali que faça gols de cabeça que não seja o Serna. Né, o John Kennedy, inclusive, contra o Vasco, perdeu uma oportunidade de cabeça. Temos os zagueiros, sim, o Gemes e o Inácio. O Bernal também é um cara mais alto, mas aquele centroavante mesmo, que vai cabecear a bola para dentro do gol, a gente não tem no elenco essas características. E eu acho que é muito importante, porque dependendo da partida, a gente vai ter que utilizar a bola aérea, ainda mais com o Arana, que tem um bom cruzamento, enfim, com os laterais. E o Gabriel Ávalos seria um jogador aí para poder compor essa parte do elenco. O nome me agrada? Mais ou menos. Os valores me agradam? Nem um pouco. Acho que desembolsar aí 3 milhões de dólares ou mais, né? Porque o Independente tinha recusado a primeira proposta do Fluminense por um jogador de 35 anos, eu não vejo como uma boa alternativa. Acho que se a gente tivesse um trabalho de scout um pouco melhor, talvez a gente pudesse encontrar uma oportunidade com as mesmas características, um jogador com as mesmas características, só que um pouquinho mais barato. E tem aqui, né, a informação do Vitor Lessa, que o Fluminense ajustou a forma de pagamento e a negociação deve avançar ao longo desta terça-feira. Com prazo curto, o clube tem pressa para concretizar o negócio. Ávalos chegaria para ser uma opção a mais no ataque, que no momento só conta com o JK. Ao longo da janela, o Fluminense fez proposta, tentou a contratação de vários jogadores, enfim, isso a gente já sabe bem. Aqui diz, né, que o Zubeldia gostava do John Córdoba, foi um nome inclusive especulado pelo Fluminense, mas os valores assustaram muito. Aí ele diz que a ideia é trazer Ávalos para uma necessidade imediata no setor e no meio do ano buscar o nome de peso que foi prometido pelo presidente Matheus Montenegro. O Fluminense entende que na próxima janela pode enfrentar menos concorrências em alguns casos, ou seja, esquece camisa 9 de peso, né? Camisa 9 de peso vai ficar apenas para o meio do ano. Foi prometido pelo Matheus Montenegro em entrevista coletiva, em sua primeira entrevista coletiva no ano, e deve ficar aí somente para o meio do ano. E aí o Matheus Montenegro já começa, né, o mandato dele, infelizmente, com uma promessa que ele não conseguiu cumprir. Pessoal, agora falando do nosso zagueiro, né? Sai a informação hoje de que o Fluminense tem interesse na contratação do zagueiro Dantas, do Novo Horizontino. O jogador que já vem se destacando há pelo menos umas 2 temporadas ali no time paulista. Inclusive eliminou o Santos nas quartas de final do Campeonato Carioca e vai disputar as semis contra o Corinthians. A notícia também é do Vitor Lessa. Ele disse aqui, acrescentando ao info inicial, já há uma negociação avançada entre as partes.
mas um acordo só deve ser concluído após o término da participação do Novo Horizontino no Campeonato Paulista. A equipe está na semifinal após eliminar o Santos. Para não tirar o foco da competição, a equipe pediu esse tempo. Lembrando, pessoal, que a janela de transferências para jogadores que cheguem de fora do futebol brasileiro, de fora do Brasil, fecha dia 3 de março. Assim, pessoal, a CBF fez uma pequena alteração nas datas de inscrição de jogadores que venham do próprio futebol brasileiro. Ou seja, se o Fluminense quiser contratar algum jogador de um time brasileiro, o Dantas, por exemplo, vai ter até o dia 27 de março. A CBF fez isso justamente por causa dos estaduais. Ou seja, por exemplo, vamos supor que o Novo Horizontino chegue aí à final do Campeonato Paulista, que vai ser no dia 8 de março. A janela já teria fechado. E aí, como o Novo Horizontino, obviamente, não iria querer perder esse jogador, praticamente ele faltando 2 jogos para acabar o Paulistão, a CBF fez essa janela dos estaduais, que aí ajudam os times pequenos, né, que tenham jogadores que estejam se destacando, a vender o seu jogador, né, para algum time maior e etc. E isso deve acontecer com o Dantas. Sendo assim, a janela de transferências aí para jogadores, para contratações domésticas, fecha no dia 27 de março e o Dantas entra aí nessa situação. Um zagueiro que me agrada bastante, vou pegar os números dele aqui pra gente dar uma olhadinha. Já faz algum tempo que ele vem se destacando no Novo Horizontino. É um jogador que tem ótimas notas aqui no SofaScore. Eu não sou muito cara das estatísticas não, pra ser bem sincero. Mas ele tem aqui boas notas no SofaScore, né? Enfim, não parece tomar muito cartão amarelo. Na verdade, tomou um vermelho aqui e etc. Não costuma fazer muito gol. Também não é aquele zagueiro que faz muitos gols, né? Tem 3 gols apenas aqui desde 2023. Mas, cara, eu acho que é um zagueiro que pode ajudar demais o Fluminense. Apenas 21 anos, 1,89 m. Ele é destro, joga do lado direito, só que a gente sabe que o Gêmeos também poderia jogar pelo lado esquerdo. Então, eu acho que o Dantas tem tudo aí pra brigar por titularidade na equipe do Fluminense. E saiu também uma informação de que o Botafogo está interessado no Dantas. E aí, torcida tricolor, com todo respeito ao Botafogo, mas se o Matheus Montenegro, a diretoria do Fluminense, não conseguir contratar o jogador e perdê-lo para o Botafogo, é um atestado de incompetência. É um atestado de incompetência. O Botafogo que não tá pagando ninguém. O Botafogo acabou de mandar embora inúmeros funcionários por falta de verbas, tá devendo todo mundo, pode sofrer um transfer ban, inclusive a qualquer momento, porque tem que pagar 2 milhões de euros lá ao Bet referente à compra do Luiz Henrique. Ficou um tempão aí no transfer ban, inclusive por causa de um problema com a MLS. Se a diretoria do Fluminense perder o Dantas pro Botafogo, é uma incompetência danada. Não que a gente não esteja já acostumado com as incompetências da diretoria, né? Uma atrás da outra, mas essa vai superar todos os níveis de incompetência. Espero que a diretoria do Fluminense aí aguarde o Novo Horizontino, né, terminar o Campeonato Paulista e concretize a negociação. Tenho certeza que é um jogador que vai ajudar demais o Fluminense em 2026. Mas é isso, torcida tricolor. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se você puder se inscrever no canal, ativar o sininho para receber vídeo novo quando a gente postar aqui e dar o like também, né? O like é de graça, ajuda muito. Mas é isso, galera. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham do Ávalos, do Dantas. E é isso, torcida tricolor. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto!